Maravilhoso Espírito, Tu que és Deus, nos rendemos totalmente a Ti, porque somente Tu podes nos introduzir para dentro da realidade espiritual deste momento, o qual todo ele pertence ao amado da nossa alma, aquele que abriu mão de si mesmo e se entregou integralmente para sofrer tudo o que sofreu, para que dele pudéssemos ser. Maravilhoso Espírito, promova um ambiente de amor, um ambiente de paz. Tu conheces o nosso coração e sabes que somos tão ansiosos. Então nós te rogamos, nós te pedimos, nos socorra. Que todo este ambiente seja tomado pela Tua presença. Não haverá sentido algum neste ajuntamento se o Senhor das nossas vidas não for glorificado. Oh, como nós carecemos de Ti, Santo Espírito. Nos humilhamos diante de Ti. Nos rendemos totalmente a Ti. Presida os nossos corações. Presida este ajuntamento. Que todos os detalhes sejam ministrados por Ti. Nos rendemos a Ti, Santo Espírito, para que o Senhor, aquele que é o nosso amado, seja honrado como lhe é devido, para que também o Pai Celestial, ao olhar para este lugar, este ajuntamento, possa se alegrar, possa ter regozijo em seu coração, pois o seu Filho está sendo honrado, glorificado. Então nos socorra, Santo Espírito, porque sem Ti nada somos. Nós te oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, a cada momento que nós temos tido a oportunidade de estar diante do Senhor, diante da sua mesa, eu creio que não só uma experiência pessoal, mas uma experiência de muitos santos, muitos irmãos e irmãs, temos tocado na sensibilidade, temos tocado na solenidade de que tudo isto está representando para nós agora. A cada instante o Senhor tem confirmado ao nosso coração que nós não estamos diante de um ato litúrgico, de um ritual, mas nós estamos diante de uma realidade espiritual. Quando nós olhamos para a mesa e vemos o pão, vemos a taça com vinho, ela nos remete para a obra tão sublime que o Senhor Jesus realizou por nós naquela cruz. Esse é um momento de comunhão, não só entre nós, mas é um momento de comunhão que está ela ligada, a comunhão ligada com o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós participamos do pão, nós sabemos com muita clareza, Ele é a nossa vida. Ele é a nossa vida. Quando nós participamos da taça, bebendo do vinho, nós sabemos que todos os nossos pecados foram perdoados, expiados, ali tratados, quando todo o sangue dele foi vertido naquela cruz. Sangue puro, sangue santo, sem mácula, sendo derramado por nós, tão indignos pecadores, tão cheios de nós mesmos, tão amantes do nosso próprio ego. Então, quando nós estamos diante de um momento tão sublime como este, é um momento solene, porque Ele abriu mão da sua própria vida para que nós fôssemos totalmente livres.
Mas é um momento também em que nós proclamamos algo muito sublime, que é a nova aliança que Ele fez na base do seu próprio sangue. É uma proclamação não só da sua morte até que Ele venha, mas é um anúncio de que nós fazemos parte de uma nova aliança fundamentada no seu sangue. E aqui estaremos vivenciando este momento, esse partir do pão, até que Ele venha. Até que possamos estar face a face com Ele. E poderemos estar aos seus pés, abraçando-o, amando-o, adorando-o, em realidade genuína. Mas agora, toda esta cena, todo este cenário, ele é vivenciado de modo muito real em nosso espírito, pela fé. Pela fé. Por isso que logo atrás dissemos, não é um momento litúrgico, é algo que nós tocamos realidade, em espírito, pela fé. E ao longo de toda essa caminhada, jornada que temos tido juntos, tantos irmãos aqui já deram tantas expressões preciosas, manifestaram-se compartilhando a palavra, trazendo aos nossos corações tantas realidades lindas, faces preciosas do nosso Senhor Jesus. Nós temos tocado tantas coisas preciosas, mas as riquezas do nosso Senhor, diz a sua palavra, são insondáveis. Quanto mais tocamos a beleza de Cristo, mais vemos que Ele é belo, mais vemos que Ele é lindo. Temos visto tantas coisas, irmãos, e hoje eu gostaria, tendo como base o capítulo 13 do Evangelho de João, tocarmos mais um aspecto que já foi tocado em outros momentos, mas tocarmos na realidade do seu profundo, do seu eterno, do seu excelso amor, associado à demonstração de humildade sem par, sem qualquer comparação possível. Antes de nós lermos aqui alguns versos do Evangelho de João, capítulo 13, vale a pena dizer o seguinte, que todo este cenário da mesa do Senhor, da ceia do Senhor, envolve, só para que entendamos, envolve um cenáculo, envolve a comemoração da última Páscoa, envolve o lava-pés e envolve a ceia do Senhor que foi estabelecida. Então nós temos todo um cenário maravilhoso que traz à luz tudo isso que nós vivenciamos aqui. E é muito importante que, irmãos e irmãs, todos nós coloquemos sempre todos os evangelhos dentro destas porções, um ao lado do outro, para que nós tenhamos todo o quadro formado, para que nós possamos vivenciar no nosso espírito toda a realidade que foi dada pelo Espírito Santo aos evangelistas. Então tem todo este cenário muito lindo que envolve o partir do pão. Nós sabemos pela palavra de Deus que o Senhor Jesus Cristo, Ele disse, e nós temos essa informação no livro de Lucas, não precisamos ir lá no capítulo 22, que Ele separou Pedro e João, porque os discípulos haviam dito assim, olha, é o primeiro dia dos pães ázimos, e nesse primeiro dia se ofertava, se sacrificava um cordeiro. E eles se viraram para o Senhor Jesus e fizeram a pergunta, aonde quer que preparemos a Páscoa para que participemos dela? Jesus então, ele pega Pedro e João e diz assim, vocês ao entrarem na cidade, vocês vão seguir um homem que tem um cântaro d'água nas costas. Siga-o. E na casa onde ele entrar, vocês vão dizer para o dono daquela casa, o mestre manda perguntar, aonde está o lugar, o cenáculo, no qual eu e os meus discípulos comeremos a Páscoa? É uma figura linda deste homem com um cântaro d'água nas costas, do Espírito Santo, que sempre vai nos levar para a realidade de Cristo. Muito linda. Então, o que os discípulos fizeram? Pedro e João foram neste cenário, nesse cenáculo, e prepararam todo aquele lugar para a Páscoa. Jesus detalhadamente havia dito que tudo deveria ser preparado conforme o seu coração.
Então esse é um quadro muito importante para que quando participamos do pão e do vinho, tenhamos no nosso coração. Sempre coloquemos os evangelhos um ao lado do outro, porque eles têm as informações importantes para o nosso coração. Então, diante desse quadro, o primeiro versículo do capítulo 13, nós temos assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O versículo 3 diz assim: sabendo este, o Senhor Jesus, que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, até aqui, por enquanto. O primeiro ponto que nós olhamos aqui é essa expressão: tendo amado os seus, amou-os até ao fim. Essa expressão, ao fim, ela é muito importante, muito sublime. É amor em grau extremo e eterno. Amor em grau extremo e eterno. E é interessante que quando nós colocamos esse verso ao lado do que nós acabamos de ler, versículo 3, sabendo este, Jesus, que o Pai havia dado a ele, confiado a ele todas as coisas. Ou seja, o universo estava aos pés do Senhor. Não havia e não há um átomo sequer existente nesse universo que não tenha a impressão, não tenha o carimbo da glória, da expressão máxima do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos esse quadro aqui. Aquele absoluto soberano, diante do qual tudo, absolutamente tudo, foi colocado pelo seu Pai aos seus pés. Este está dizendo aqui que ele, tendo amado os seus, amou-os em grau eterno, em extremo amor, num sublime, num profundo amor. Lembre-se que ele que mandou preparar aquele cenáculo. E ali não só havia a mesa preparada para comemorar-se a Páscoa, estava lá o cordeiro, estava lá umas ervas amargas, estavam lá os pães, enfim, todo o cenário preparado. Mas havia um outro detalhe lá que Jesus pediu que eles colocassem: bacia e uma toalha. Irmãos e irmãs, quando eles chegaram nesse cenáculo, os discípulos, eles viram que tudo estava muito bem feito, muito bem preparado. Mas se tem água, se tem bacia, se tem toalha, tem que ter escravo. Tem que ter alguém menor do que um escravo, que normalmente era uma escrava, que fazia o trabalho do lavar-pés. Isso era um costume dentro daquela cultura. As estradas eram poeirentas, não havia sapatos adequados. Então, quando os convidados chegavam num lugar, havia ali, no dono da casa, um escravo de mais baixo nível, ou uma escrava, que fazia esse trabalho de lava-pés, para refrescarem os pés daqueles viajantes, para que eles pudessem ter uma comunhão à volta da mesa, seja qual o motivo fosse daquela mesa. Então nós temos aquele cenário. O rei pediu que aqueles elementos estivessem lá. E quando os discípulos chegaram lá, irmãos, eles ficaram buscando com seus olhos alguém que pudesse lavar os pés dele. Porque onde está esse cara? Está faltando um detalhe. Será que não foi pensado nisso? E quando vocês leem Lucas, vocês vão observar que o que eles discutiam no caminho, sabe qual era? Qual deles era o maior? Qual dentre eles era o maior? Nós já sabemos a discussão de João e Tiago, que um queria sentar à sua direita ou à sua esquerda. Mas todos os discípulos discutiam entre eles qual seria o maior. E quando eles entraram naquele lugar, naquele cenáculo, eles não viram a escrava. E nenhum dentre eles pensou em ter aquela atitude para lavar os pés uns dos outros. O que eles fizeram? Se acomodaram em volta da mesa com os pés sujos. Aí nós temos o versículo 4. Depois que
foi dada essa palavra, né, que o Pai tudo havia confiado às suas mãos, que ele viera de Deus e voltava para Deus. Aí levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingindo-se dela, depois colocou a água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha que estava cingido. Este gesto dele tirar a vestimenta, irmãos e irmãs, significa que ele tirou a vestimenta da dignidade do homem e vestiu-se, cingiu-se daquela toalha, colocou a água na bacia. E isto significa que ele estava numa qualificação abaixo de que era considerado um homem, porque o escravo era um servo, era alguém inútil, alguém que prestava simplesmente para fazer esses pequenos serviços. Aí nós colocamos todo esse quadro, um amor infinito, um amor eterno, extremo, para discípulos tremendamente egocêntricos, sentados à mesa com os pés sujos, sem que nenhum deles pudesse ter uma iniciativa, desde o mais velho e o mais novo. João possivelmente tinha entre 16 anos a 21 anos de idade. Pedro talvez seria o mais velho. Mas ninguém. Aí nós temos este gesto, o gesto do Rei dos Reis, que veste-se então com aquela toalha e passa a lavar os pés dos seus discípulos. Irmãos, se isso não toca o nosso coração, ou pelo menos não mostra o quão amantes de nós mesmos somos, o quão lutamos pela nossa vontade, o quão lutamos do nosso jeito, o quão